Com o passar de 2 anos, Pedro aprendeu bastante coisa com Artus, e num tempo desses, o pai de Pedro acabou aparecendo, graças ao Artus que localizou ele, e deu um jeito de trazê-lo de volta. E Pedro chegou um dia que acabou sendo deixado sozinho para administrar tudo lá, enquanto o Artus ia para um outro lugar, em um outro mundo, resolver umas coisas. E nos dias que se passaram, ele começou a ouvir vários relatos que estavam vindo da rede de notícias de uns barcos de gente famosa e de ricos que estavam avistando no mar a presença de manequins que acabavam buiando na água em pés, com roupas, e começavam a cantar. E antes deles aparecerem, eles começavam a sentir um medo inexplicável e uma sensação de ansiedade, seguido do canto dos manequins, que eram umas músicas assustadoras que eles cantavam. E as pessoas ficavam com tanto medo disso e não conseguiam reagir a nada, só ficavam lá ouvindo até que elas davam um jeito de sair de lá e ouvir o relato de vários lugares que estavam aparecendo esses manequins, onde as pessoas já não passavam mais, e qualquer tentativa que faziam para tentar neutralizar essas coisas acabava fracassando porque as pessoas sentiam um medo inexplicável antes deles chegarem perto de onde os manequins apareciam e acabavam fugindo. E o Pedro disse: parece que chegou a minha hora de fazer alguma coisa. E ele acabou pegando um traje lá preto e acabou indo em uma área à beira-mar, aonde havia um barco que passaria perto da onde os manequins eram vistos. E ele esperou o barco se afastar e ele ativou o traje e começou a correr por cima da água e foi acelerando e foi deslizando por cima e passando por cima das ondas, até que quando viu que o barco chegou mais longe, ele acabou atirando uma corda para lá e se prendeu no lado e ativou o modo de camuflagem para ficar invisível e seguiu lá pendurado por um bom tempo enquanto ia checando as notícias a respeito do assunto e procurando imagens que poucos filmaram a respeito dos manequins, que eles buiavam do nada no mar e começavam a cantar. E ele percebeu que tinha uma sensação de medo também, só dele ver que eles cantavam e faziam gestos e também davam uns gritos que pareciam de pessoas, e também choros e movimentos que pareciam de pessoas dançando umas danças estranhas, e até mesmo uns movimentos que pareciam ser meio esquisitos para uma pessoa. E Pedro ficou vendo isso e ele começou a sentir uma sensação estranha de arrepio e medo, e percebeu que estava começando a ficar calma a água, e percebeu uma neblina subindo, até que quando ele olhou para trás, viu os manequins já buiados lá atrás dele, e um estava sem cabeça, e eles começaram a cantar uma música assustadora, e o Pedro começou a se sentir mais arrepiado, e ele disse: Nova, escaneie esses manequins, descubra o que são eles, e o traje dele foi escaneando lá os manequins, até que acabou analisando tudo, e falou para o Pedro que os manequins na verdade são robôs, que contêm máquinas que produzem infrassons, que são os sons que causam os arrepios logo no começo, antes deles aparecerem, e identificou também algo lá na profundeza que está conectado aos manequins, que está fazendo com que eles fiquem boiados em cima da água. E o Pedro disse, era o que eu precisava saber, e ele ativou um modo lá do traje para ficar embaixo d'água, e acabou pulando e indo até o fundo, e percebeu que os manequins não estavam ligados a nada, estavam só buiados, enquanto a música ia ressoando lá por cima, e o barco havia parado com as pessoas todas com medo, e ele chegou no fundo e viu uma máquina estranha lá, e o Pedro foi tentar se conectar com a máquina lá, para tentar hackeá-la, para entender o que estava acontecendo, quando de repente ela começou a mudar e virou um robô semelhante a uma pessoa, e começou a avançar para cima dele, e ele acabou fugindo dela, e quando ele foi se aproximar, de repente ele ouviu algo muito alto, que deu no traje dele e começou a ressoar pelo corpo dele inteiro, e ele acabou recuando, e quando ele chegou lá em cima, percebeu que os manequins estavam todos olhando para ele, e começaram a cantar umas músicas estranhas, e ele começou a perceber que estava vendo sombras e tendo tipo alucinações, e ele disse pro traje lá, nova, dê um jeito nisso, por favor, e o traje disse, bloqueando infração, e o Pedro percebeu que ele já se sentia melhor, disse, já chega, vocês não vão mais assombrar ninguém por aqui, e ele começou a voar com o traje, e avançou rápido para a banda dos manequins, e acabou quebrando uns três ao passar dando soco neles, e foi voltando e quebrando todos, e ele acabou voltando no fundo,
e viu aquele robô que estava lá, indo para a superfície, e ele acabou acelerando e acabou acertando o robô no meio, e quebrou, e quando ele foi juntar os pedaços dele, de repente ele percebeu que o robô que estava no fundo explodiu e acabou causando uma grande explosão que quebrou tudo ao redor dos manequins, que não sobrou nada. E o Pedro disse, era só o que me faltava. E ele acabou saindo de lá e percebeu que o pessoal no barco estava começando a olhar por lá. E ele acabou indo para longe, até que ele buiou e ficou andando por cima da água, a meio de longe, e verificando com o binóculo o que havia sobrado. E percebeu que não sobrou nada. E ele disse, pronto, agora eu não sei de nada. Só que aquelas coisas eram robôs que alguém construiu e que causavam tudo isso. Mas esse não é o único lugar que tem isso. E ele voltou para o laboratório do Artus e ficou monitorando até que viu outro lugar onde os manequins haviam aparecido. E ele acabou usando um teletransportador para chegar lá e viu a hora que os manequins estavam cantando naquela área. E ele resolveu ficar só observando e mandou um pequeno drone para ficar olhando de longe enquanto tentava obter informações sobre isso. Só que percebeu que o drone acabou sendo atingido por uma rajada de som que começou a atacá-lo e estava desmontando ele. E o Pedro disse que coisa absurda é essa. E o drone acabou voltando, meio danificado. Eu acabei de construir essa coisa. E ele percebeu que os manequins estavam voltando para o fundo. Ele disse, ah, não vão não. E quando ele chegou perto, percebeu que um robô grandão acabou acertando ele. E ele foi tentar chegar em uma parte do meio do robô. Só que de repente o robô explodiu. E ele disse, voltando à estaca zero, após reparar que os manequins haviam sumido. E ele passou vários dias tentando localizar e percebeu um outro lugar onde haviam visto os manequins também. E Pedro parou e analisou o padrão do aparecimento deles e percebeu que era sempre um lugar onde passavam uns barcos de luxo e embarcação de gente bastante rica que iriam para lugares assim que eram bem reservados só para eles. E ele percebeu que deveria ter alguma coisa a ver com isso, o aparecimento desses manequins cantantes, e acabou monitorando um barco que iria para uns lugares desses. E percebeu que aconteceu a mesma coisa que ele suspeitava, os manequins apareceram, só que ele foi rápido e se aproximou e acabou batendo em um e acabou teletransportando ele para dentro do laboratório dele. E o manequim ficou se debatendo, só que ele acabou prendendo dentro de uma sala, até que por uns instantes o manequim ficou parado, até que de repente ele viu que o manequim explodiu e disse pronto, de volta à estaca zero. E quando ele voltou lá, percebeu que o manequim já não estava mais por lá. E ele ficou uns dias monitorando tudo, até que acabou encontrando um sinal de um lugar onde relataram algo semelhante, como o aparecimento dos manequins. E Pedro ficou monitorando também a rede de comunicações para ver se descobriu alguma coisa. E percebeu que várias pessoas estavam comentando a respeito disso, sobre como se sentiram ruins e angustiadas, só por ver aqueles manequins fazendo aquelas danças estranhas e os cantos que eles faziam, como também das gritarias que eles davam e dos choros que faziam cada um ter medo ou se sentir angustiado, e também da sensação de arrepio que tinham quando ouviam eles ou sentiam sua presença. E Pedro disse, isso foi criado para assustar pessoas, mas para quê? E ele acabou vendo lá sobre essas pessoas que viam esses manequins e que eram mais pessoas ricas e influentes e que tinham suas ilhas particulares para onde iam para ter festas, e às vezes saíam em seus iates e navios de luxo. E Pedro notou que essas coisas estavam tipo querendo mexer com o psicológico dessas pessoas, mas por quê? E ele foi monitorando e percebeu que já não estavam mais aparecendo os manequins nesses tempos, mas várias pessoas estavam assustadas com medo de sair ao mar e encontrar essas coisas. E Pedro disse, seja lá quem foi que construiu isso, eu um dia vou te encontrar e vou descobrir o seu real motivo por ter feito isso.